Natural de Angola, apaixonou-se pelas plantas medicinais usadas pelos indígenas. Faz pesquisa junto dos curandeiros africanos e já trouxe várias plantas para Portugal que estão a ser usadas essencialmente para tratamentos hepáticos. Vamos receber Júlio Lopes. Olá, desconvidados. Muito boa tarde, Júlio. Boa tarde. Júlio é angolano. Sou sim. Portanto, é de um país onde diversidade de plantas não falta. É infinita. É infinita. Este seu interesse pelas plantas e pelos, enfim, pelos usos que podemos fazer delas é uma coisa antiga ou recente? Sim, vem de há muitos anos. Eu era miúdo, porque já a minha avó me tratava com plantas naturais, a minha mãe também, e eu sempre gostei das plantas. E como Angola é uma terra muito fértil em plantas, e há plantas realmente muito boas, eu fui crescendo e tornei-me homem sempre a pensar que um dia eu ia trabalhar plantas. Só que nunca me dispus a trabalhar as plantas. Fiz outras coisas para as quais eu nem estava vocacionado. Entre elas fiz bastante disparates também. E só mais tarde, só em 91, é que eu determinei que teria que ir mesmo para Angola procurar plantas. E também não fui antes porque Angola não tinha condições por causa da guerra. Em 91 deu-se a paz e então em 91 eu fui. Só que só pude trabalhar em 91 e 92, porque em 92 voltámos a ter guerra. Mas trabalhou como? Quando chegou lá e ia realmente convencido que finalmente eu vou seguir aquilo que sentia ser a minha vocação, sim, ou seja, estudar as plantas e utilizá-las. Eu queria andar pelo interior, pelas sanzalas, pelos quimbos, contatar os curandeiros, não é? E fiz isso, conheci muitos e eles diziam-me esta planta é boa para isso, esta é para aquilo. Então. Mas como eu também sou radiestesista, trabalho com pêndulo e eu guio muito pelo pêndulo, então o pêndulo é que me dizia sempre se a planta era ou não boa e se justificava ou não a colheita, o investimento e tudo isso. De maneira que entre muitas plantas que eu conheci eram plantas vulgares, como em Portugal também há muitas que são vulgares. Portanto, não justificam um desenvolvimento. Mas entre todas essas plantas havia uma que sempre me esteve na mente, que era o borututo. Que era o? Borututo. Borututo. Que era a raiz de uma árvore que foi muito conhecida no tempo colonial, que todos os colonos quase a usavam e a tomavam, e que era um grande protetor hepático. Ela tratava todas as doenças do fígado. Tanto é que em Angola não se dizia que a hepatite não tinha cura. A hepatite tem cura. E o borututo trata a hepatite. Mas levar ou fazer com que as pessoas acreditem é um bocado difícil, não é? Mas lá eu nunca ouvi dizer que a hepatite não tinha cura. E eu fiquei sempre com a ideia de que eu tinha que trazer para Portugal, custasse o que custasse, eu tinha que trazer para Portugal essa planta. E em 92 ainda consegui vir com um contentor de borututo. Só que tive dificuldades, não estava dentro do mercado, não tinha condições e acabei por ter que vender o contentor, não o pude trabalhar. Mas então trazia as raízes, não era? Trazia as raízes. E qual era o seu objetivo? Quando chegasse a Portugal, era que uso fazer delas? rasurar, fazer chá, fazer extratos, ampolas, comprimidos, cápsulas, fazer tudo isso. E sabia fazer tudo isso ou tinha quem o ajudasse? Tinha que recorrer a um laboratório. Uhum. Um dos problemas também foi que um dos laboratórios a que eu recorri me disse que não conhecia a planta e, portanto, sem saber dados da planta, não podia fazer nada. Mas tive sorte de que encontrei um laboratório, cujo dono é um indivíduo que viveu em Angola, que nasceu em Angola, e disse, estamos com a nossa planta, esta não precisa de estudo, ela está estudada há centenas de anos. Uhum. E vamos fazer. O difícil foi depois divulgar, levar ao conhecimento das pessoas que a planta existia e que estava à venda. Era difícil. E então eu lembrei-me que eu devia fazer a divulgação nos convívios dos angolanos. Os angolanos têm convívios anuais, a maior parte deles são feitos nas Caldas, e eu passei a ir a esses convívios e a levar o chá.
Claro, como são convívios que juntam 30, 40 mil pessoas e que são convívios que duram 2 e 3 dias, foi fácil. Essas pessoas passaram palavra, até que o Correio da Manhã me fez uma reportagem grande no jornal sobre a planta. A partir daí foi fácil. Mas nessa altura, Júlio, quando começou a pensar na forma de divulgar a informação sobre esta planta, já tinha a planta convertida, ou seja, já tinha em comprimidos, em ampolas, não. ou não? Só tinha em chá. Só tinha em chá. Em ampolas, comprimidos e cápsulas, isso tudo, só em 96 é que foi possível, porque eu passei o ano todo de 95 depois a colher outras plantas. Voltou então a Angola? Voltei a Angola. Passei o ano todo de 95 lá e trouxe para Portugal então bastante brututo, com que hoje eu estou a trabalhar ainda, não é? E então hoje tenho uma gama muito grande. Tenho o brututo simples, com ampolas, cápsulas, comprimidos e extrato e o chá. Depois tenho derivados. O brututo é uma planta que trata todo o corpo. Vamos lá saber o que é que trata. Olha, o que é que se pode tratar com o fígado, como já disse, o fígado. Fígado e vesícula é onde ela é realmente extraordinária. Claro que tratando do fígado e a vesícula vai tratar automaticamente o estômago, o aparelho digestivo, vai purificar o sangue, vai tratar os intestinos, faz todo esse tratamento. Ora, se a pessoa está tratada do fígado, automaticamente melhora. Não é? Portanto, o que é que eu tive que fazer? Foi compostos de brututo com outras plantas para a pedra no rim, para os problemas de rins, para os diabetes, para baixar os diabetes, para as úlceras internas, úlceras externas, e é isso que eu hoje tenho. E essa junção portanto, dessa planta com outras, essas combinações, foram feitas, foi o Júlio que as fez em pesquisa ou foi feito num laboratório? De acordo com o doutor, mas eu dou sempre a minha última palavra, porque o meu pêndulo é que me diz sempre qual é a dose que eu devo dar. E se devo ou não devo fazer. Se a resposta for... Para quem não sabe o que é radiestesia, explique lá assim 2 ou 3 frases. A radiestesia faz com vários instrumentos, com uma varinha para procurar água, para procurar minérios, e faz com pêndulo. Mas para quê? Eu trabalho com pêndulo. E com o pêndulo eu deteto as doenças do corpo, posso saber onde é que estão os males e quais os melhores medicamentos para tratar esse mal. E na questão da composição das plantas, é com o pêndulo também que eu vejo se a planta é ou não boa. Por isso, as minhas plantas têm que ter sempre um grau que eu estipulo e que se o pêndulo não me der esse grau, eu não quero essa planta. As minhas plantas têm que estar sempre nos máximos. Por isso, elas são sempre muito boas. À parte dessa planta de que já nos falou, entretanto, teve a oportunidade de conhecer as características de outras plantas que ajudem a resolver outros problemas de saúde? Sim. Tenho uma que trata o aparelho respiratório, que está a ter bastante sucesso, estou a vender muito bem, está em promoção este ano. Tenho o célebre pau de cabinda, você sabe. Paus de cabide? Pau. Ah, pau. Pau de cabinda também é uma planta que eu trago, que é um tónico genésico. Não é bem o que as pessoas pensam, é um bocadinho diferente, mas é um grande estimulante. E tenho outras que vou ainda pôr no mercado este ano. Tenho mais 2 que vou pôr no mercado este ano. Portanto, sempre que vai a Angola, o seu objetivo é trazer novas plantas que possam... Era. Até aqui foi. Agora o meu objetivo é ir, ficar em Angola e lá montar a minha indústria. Pesquisar no terreno e montar a sua indústria. Depois então de lá exportar. Não quero estar a vir para Portugal outra vez com as raízes, não. Uma vez que tenho a máquina montada aqui, eu mandarei para aqui, mas eu quero ficar lá. Portanto, quero fazer tudo lá, desde a origem até ao produto final e depois então daí exportará para Portugal e para outros países. Exatamente, e para quem depois. Com as plantas medicinais, como normalmente se diz, pode tratar de qualquer problema de saúde, pela experiência que tem? Todos. O que é que não se pode tratar? A estupidez das pessoas, talvez. Enfim, às vezes dava jeito também a ver uma plantinha, não? À parte disso, pode tratar tudo? Sim, eu acho que tudo, porque nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza. As plantas são a natureza. Os animais não precisam de ninguém para se tratar.
Nós somos um animal. Somos muito vaidosos e queremos fazer mais do que aquilo que estamos habilitados às vezes a fazer. Portanto, as plantas, elas podem tratar tudo. E as pessoas têm que ajudar as plantas, porque se não ajudarem, as plantas não podem valer. Porque o grande problema hoje e sempre foi da alimentação, da forma como as pessoas se comportam. As pessoas fumam desalmadamente, as pessoas bebem desalmadamente, as pessoas comem mal desalmadamente. É difícil haver plantas que tratem tanta estupidez, não é? De maneira que elas tratam, mas as pessoas têm que se ajudar um bocadinho. Mas então isso significa que, por exemplo, o Júlio, quando aparece, eu não sei se as pessoas o contactam diretamente, ou como o Júlio, enfim, tem determinados produtos a serem comercializados. Não, eu tenho um distribuidor a nível do país e das ilhas. Portanto, e não faz contacto Não direto faço. com as pessoas. No princípio fiz, mas hoje não faço. Mas se alguém, um amigo, vamos supor um amigo, o consulta e diz, eu tenho um problema de saúde assim, assim. O Júlio, para além de prescrever um determinado produto, tenta o induzir a mudar a sua postura na vida? Ou seja... Tento. E, como sabe, as doenças, as pessoas adoecem não só do corpo físico, mas muito pela parte há outros mental. corpos. Né? E com o pêndulo eu posso ver qual é o corpo que está mais doente. O corpo físico trato com plantas ou com energia, usando as mãos, e os outros corpos trato com orações, com rezas e assim. Não fica apenas pelo tratamento da parte física. Como o pêndulo lhe pode, por exemplo, dizer se o problema é mental, nervoso, se é mental, a esse nível... E depois o conselho também, não é? Essas rezas e essas orações que há pouco dizia, é frequente as pessoas aparecerem com problemas em que a origem é essa? O grande problema hoje é esse. As pessoas primeiro adoecem na mente e depois adoecem fisicamente. O grande mal hoje, os dois têm que ser tratados em conjunto. Por isso é que os médicos tratam e às vezes andam imenso tempo a tratar um doente e ele não tem sabem, cura. exato. Ele não consegue, eles esforçam-se, mas não consegue. O problema dele é outro, não tem nada a ver com a parte física. Reflete-se na parte física, mas não é esse o tratamento. A via não é essa. E acha que as pessoas hoje, à beira do... enfim, de uma nova era, estão abertas a tratar de uma outra forma a sua mente? Muito. A gente sente que isso todos os dias há pessoas a interessarem-se e a falarem nisso, de maneira diferente. Está tudo muito mais aberto. E vou dizer uma coisa, na Europa, a Europa está muito mais fechada, a África está muito aberta a isso. Em África isso já se faz há centenas de anos, talvez. Aqui é que se começa agora. O terceiro mundo está muito mais evoluído nesse campo, nesse aspecto. Muito obrigada, Júlio. Muito obrigado.